Prosseguindo com as narrativas da história de José do Egito, vamos ao treinamento para a expansão da capacidade de leituramento do jovem JVX. Antes, porém, vamos à cena contextualizatória. Senhor das Duas Terras, muito obrigado por nos tirar do cárcere. É uma honra poder estar novamente diante do Horus Vivo e poder servi-lo. Como podem ver, o palácio está em festa. Pela comemoração ao dia do meu nascimento. Eu quero aproveitar que eu estou benevolente. E hoje vou decidir o destino do meu padeiro e do meu copeiro-mor. A ofensa que vocês me causaram foi muito grave. E seria imperdoável. Mas não é do meu feitio permitir que o inocente seja condenado, juntamente com o culpado. Por isso, pela acusação de ofensa ao faraó, eu declaro você, Shredder, inocente. Obrigado, soberano, muito obrigado. Muito obrigado. Nunca foi a minha intenção fazer nenhum mal, nenhuma ofensa ao guardião de todos os seres. Obrigado. Hoje você retoma o seu posto de copeiro-mor. Me sirva. Quanto a você, padeiro-mor, Eu não fiz nada. O soberano deve levar em consideração. Se o faraó se ofendeu no dia da audiência, isso nada tem a ver comigo. Assim como o Shredder, eu sou inocente. Eu lhe peço clemência. então você não é o informante de Apep? Eu? Não. Então você não é o infiltrado de Apep que fez de tudo e conseguiu uma vaga na cozinha do palácio. E ganhou a confiança de todos para que pudesse agir sem ser detectado. Até encontrar o momento certo. E o momento certo foi na audiência. Mas algo no seu plano deu errado. Estou certo? Não, soberano. Eu não sei nada sobre isso. Alguém contaminou seus ouvidos com mentiras. Sua esposa contou tudo. E ela não teria por que mentir. Soberano, eu sou inocente, soberano. Eu não fiz nada. Essa mulher é uma louca. E se cumpra a sentença. Soberano, por favor, eu sou inocente, soberano. Estamos inscritos, sabe? Eu te odeio, mantém toda a nossa vida. Me tem do que ser poupada. Misericórdia. Eu te odeio, eu te contei tudo que eu sabia. Senhores, aproveitem a festa.
palácio do faraó, condenado pelos crimes de ofensa, violação da verdade e conspiração contra o rei, alta traição e tentativa de assassinato contra o Horus vivo. Quais são as suas últimas palavras? Vida longa a Pepe, o único e o verdadeiro faraó do Egito. Maravilhas! Vamos à leitura. Jovem abençoado de Deus, a partir daqui e vai! 3 dias depois, o rei comemorou seu aniversário, oferecendo um banquete a todos os seus funcionários. Ele mandou soltar o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros, e deu ordem para que viesse ao banquete. E aconteceu exatamente o que José tinha dito. O rei fez com que o copeiro voltasse ao seu antigo trabalho, de servir vinho ao rei, e mandou que o padeiro fosse executado. Porém, o chefe dos copeiros não lembrou de José, esqueceu dele completamente. Capítulo 41. José explica os sonhos do rei. 2 anos se passaram. Um dia, o rei do Egito sonhou que estava de pé na beira do rio Nilo. De repente, saíram do rio 7 vacas bonitas e gordas, que começaram a comer o capim da beira do rio. Logo em seguida, saíram do rio outras 7 vacas, feias e magras, que foram ficar perto das primeiras vacas, na beira do rio. E as feias e magras engoliram as bonitas e gordas. Aí o rei acordou, mas tornou a dormir e teve outro sonho. Desta vez ele viu 7 espigas de trigo que saíam de um mesmo pé. Elas eram boas e cheias de grão. Depois saíram 7 espigas secas e queimadas pelo vento quente do deserto, e elas engoliram as 7 espigas cheias e boas. O rei acordou, tinha um sonho. O rei acordou muito preocupado. O faraó houvera tido 2 sonhos pesadelos. Vamos à cena. Os sábios e intérpretes de sonhos do Egito estão aqui. Já não sei mais o que fazer. O que tem de errado com você? Está distante nos últimos dias, vive saindo de fininho sempre que tem uma oportunidade. O que você está aprontando, Eduardo? Coisa pouca, não é? Me diz,
tem a ver com aquela mulher que você diz aí a 1000 luvas que vai se casar e nunca se casa? Por acaso é alguma mulher lá do harém do faraó? Por acaso o soberano já sabe que foi você que facilitou a entrada do padeiro traidor que tentou envenenar o faraó? Fica quieto. Já passou tanto tempo. Por que você está falando isso agora? Como você pode ver, você já tem coisa suficiente com que se preocupar para querer ficar tomando conta da vida dos outros. Então, Senhor das duas terras, fizemos de tudo, mas ninguém consegue descobrir a interpretação. A única explicação é que os deuses devem ter ocultado o significado. Porque os deuses me dariam os sonhos e eles não podem ser interpretados. É possível! Pode ser. Que tormento! Preciso saber o significado desses sonhos! Alguém tem que saber! Soberano, eu peço permissão para falar. E o copeiro Mor se lembrou de José. Hoje eu preciso me redimir do meu erro. Há 2 anos, quando o soberano se irou contra mim e contra o padeiro Mor, e nos mandou para o cárcere. Quando nós estávamos lá, nós dois tivemos um sonho na mesma noite. Não conseguimos entender o que ele significava. Mas tinha no cárcere um jovem hebreu, servo do capitão da guarda. Nós contamos o sonho para ele. E ele conseguiu interpretar. E como ele interpretou os nossos sonhos, assim aconteceu. Eu fui restituído ao meu cargo e o Atarum foi morto. Potifar, traga o hebreu até mim. No tempo certo, determinado por Deus, o copeiro Mor se lembrou de José. A partir daqui, e vai, jovem JVX. De manhã ele estava muito preocupado e por isso mandou chamar todos os adivinhos e todos os sábios do Egito. O rei contou seus sonhos, mas nenhum dos sábios foi capaz de dar a explicação. Então o chefe dos copeiros disse ao rei: chegou a hora de confessar um erro que cometi. Um dia o Senhor ficou com raiva de mim e do chefe dos padeiros e nos mandou para a cadeia, na casa do capitão da guarda. Certa noite, cada um de nós teve um sonho, e cada sonho queria dizer uma coisa. Lá na cadeia estava com a gente o moço hebreu, que era escravo do capitão da guarda. Contemos a esse moço os nossos sonhos, e ele explicou o que queria dizer. Então deu certo, exatamente como ele havia falado. Eu voltei para o meu serviço e o padeiro foi enforcado. E chega o momento de José se apresentar diante da soberania do faraó.
Eu tive um sonho que ninguém consegue interpretar. Mas ouvi dizer que quando você ouve um sonho, você o interpreta. É verdade? Esse dom não é meu, soberano. Mas de Deus. Humildade e simplicidade. Traga uma resposta de paz ao Senhor. Esse dom é de Deus, não é meu. Sonhei que estava na beira do Nilo. E eles saíram 7 vacas, saudáveis e formosas. Começaram a pastar ali. Em seguida, também do Nilo saíram 7 vacas. Típicas. Feias, muito feias, tão feias como nunca vi igual no Egito. As vacas magras comiam as gordas. Mas logo depois de as engolirem, parecia que nem tinham acabado de comer. Mas continuavam raquíticas, como antes. Então eu acordei. Depois eu sonhei de novo. Sonhei com 7 espigas que saíam da mesma haste. Mas eram boas. Cheias. Em seguida sonhei com 7 espigas. Mirradas. Secas. Um pouco queimadas pelo calor do vento. E de novo, as espigas mirradas devoravam as boas. Eu contei esse sonho a todos os sábios. E ninguém soube interpretar. Você sabe o que os meus sonhos significam? Na verdade é um só. Através deles, Deus revelou o que está por vir. As 7 vacas boas são 7 anos, e as 7 espigas boas também, que o sonho é um só. As 7 vacas magras e feias são 7 anos. Assim como as 7 espigas mirradas, elas serão 7 anos de fome. Prossiga. Como eu disse ao Senhor, Deus manifestou ao faraó o que está por vir. Vem aí 7 anos de fartura e abundância por todo o Egito. E após isso, 7 anos de fome. E toda abundância será esquecida. E a fome vai invadir a terra. Toda abundância não será lembrada diante de tanta fome que seguirá. Será muito grave. Mas, me diga, por que eu tive 2 sonhos, se ambos têm o mesmo significado? O seu sonho repetiu 2 vezes. Porque essa situação é determinada por Deus.
E Deus se apressa em fazer o que está determinado. Se me permite, escolha um homem confiável e sábio e o coloque para governar sobre todo o Egito. Administradores que viajem por todo o reino e recolham a quinta parte da colheita dos 7 anos de fartura. E que eles ajuntem todo o cereal que eles puderem e armazenem em todas as cidades para o mantimento do povo, e que seja controlado pelo Senhor. E esse mantimento abastecerá todo o Egito nos 7 anos de fome. Para que ninguém morra. Espere lá fora. José, diante da soberania do faraó, o rei do Egito. Por favor, jovem JVX, avança. Então o rei mandou chamar José, e foram depressa tirá-lo da cadeia. Ele fez a barba, trocou de roupa e se apresentou ao rei. Então o rei disse: Eu tive um sonho que ninguém conseguiu explicar. Ouvi dizer que você é capaz de explicar sonhos. Isto não depende de mim, respondeu José. É Deus quem vai dar uma resposta para o senhor, ó rei. Aí o rei disse: Sonhei que estava de pé na beira do rio Nilo. De repente saíram do rio 7 vacas bonitas e gordas, e que começaram a comer o capim da beira do rio. Depois saíram do rio outras 7 vacas, mas estas eram feias e magras. Em toda a minha vida, eu nunca vi no Egito vaca tão feia como aquela. E as vacas feias e magras engoliram as bonitas e gordas, mas nem dava para notar isso, pois elas continuavam tão feias como antes. Então eu acordei. Depois tive outro sonho, e vi 7 espigas de trigo, boas e cheias de grão, as quais saíam de um mesmo pé. Depois saíram 7 espigas secas e queimadas pelo vento quente do deserto, e elas engoliram as 7 espigas cheias e boas. Eu contei os sonhos aos adivinhos, mas nenhum deles foi capaz de explicá-los. Então José disse ao rei: Os 2 sonhos querem dizer a mesma coisa. Por meio deles, Deus está dizendo ao Senhor o que ele vai fazer. As 7 vacas bonitas são 7 anos, e as 7 espigas boas também são. Os 2 sonhos querem dizer uma coisa só. As 7 vacas magras e feias que saíram do rio depois das bonitas, e também as 7 espigas secas e queimadas pelo vento quente do deserto, são 7 anos em que vai faltar comida. É exatamente como eu disse. Deus mostrou ao Senhor, ó rei, o que ele vai fazer. Virão 7 anos em que vai haver muito alimento em todo o Egito. Depois virão 7 anos de fome, e a fome será tão terrível que ninguém lembrará do tempo em que houve muito alimento no Egito. A repetição do sonho quer dizer que Deus resolveu fazer isso e vai fazer logo. E José continuou: Portanto, será bom que o Senhor, ó rei, escolha um homem inteligente e sábio e o ponha para dirigir o país. O rei também deve escolher homens
que ficarão encarregados de viajar por todo o país para recolher a quinta parte de todas as colheitas durante os 7 anos em que elas forem boas. Durante os anos bons que estão chegando, esses homens ajuntarão todo o trigo que puderem e o guardarão em armazéns na cidade, sendo tudo controlado pelo Senhor. Assim, o mantimento servirá para abastecer o país durante os 7 anos de fome no Egito, e o povo não morrerá de fome. Amém. Amém! Que conselho José ministrou para o faraó? E o que será que faraó considerou sobre este conselho? Vamos à cena! O que vocês acharam da interpretação? Bom, soberano, nós todos concordamos que ela é correta e que o conselho dele é excelente. Eu também me agradei do que ele disse. Tenho certeza que é exatamente isso que eu devo fazer. Mas quanto à pessoa para fazer o trabalho e governar o Egito, quem seria? Como o hebreu disse, o soberano precisa escolher um homem entendido, sábio. E a melhor opção é alguém que tenha experiência em administrar, que conheça bem o Egito e até os pequenos problemas que se passam no entorno do faraó. Alguém de sua extrema confiança. Não é, Nick? Sim, soberano. Deve ser alguém de seu ciclo pessoal, alguém capaz. A função de governar o Egito não é para qualquer um. Você é verdade o que acha? O Horus Vivo deve escolher alguém conhecido, confiável, que esteja próximo dos seus olhos. Potifar. Concordo com eles, mas o soberano será sábio para indicar o escolhido. Potifar deu o caminho. O Senhor será sábio para indicar o escolhido. Não era o faraó que houvera escolhido José. José já estava escolhido. Jovem JVX, escolhido por Deus. Faraó apenas indicou José ao posto de governador do Egito. Potifar, o mais sábio e conectado espiritualmente com Deus. O Senhor será sábio para indicar o escolhido, porque José já é o escolhido. Captou, jovem JVX? Captado. Ah! Assim como você é um escolhido de Deus. Amém. Amém. Sabe bem. Fez muito bem a interpretação. Então o faraó ficou satisfeito? Sim. Tá nesse momento deliberando com os sábios quem ele vai colocar na posição que você aconselhou. Graças a Deus. José, eu queria te pedir desculpas por não ter falado de você antes. Quando eu saí do cárcere, aconteceu tanta coisa na minha vida. Tudo bem, Xarega. Isso é passado. O importante é o que você falou agora. Sim. Quando eu soube do tormento do faraó com os sonhos, eu me lembrei de você e não pensei 2 vezes para corrigir meu erro. Então, por favor, eu te peço perdão. De verdade. Fica tranquilo. Tá perdoado. Simples assim. Tá perdoado? Não acho que o perdão seja uma coisa tão fácil assim. Não. Nem sempre, mas é necessário. Não precisa mais tocar nesse assunto.
tudo bem pra gente, mesmo. O que você acha que vai acontecer agora? Eu não faço ideia. Você acha que eu vou ter a oportunidade de falar com o Faraó quando ele me chamar de volta? Acho que sim. Por quê? Será que ele me consideraria um pedido? Do jeito que ele estava satisfeito e aliviado, é bem pra lá. Mas eu também posso dar uma forcinha e soprar nos ouvidos do soberano, caso você não tenha chance de pedir. Eu queria que ele me desse a liberdade do cárcere. Eu queria a liberdade de poder voltar para minha terra, Canaã. E também para o meu amigo Abumani. Você acha que o Faraó me consideraria? Você fez uma coisa que nenhum outro homem do Egito conseguiu fazer. Eu tenho certeza que o Faraó vai te conceder esse pedido. José, o Faraó está te chamando. Eu conheço aquele interpretador de sonhos. Ele é amigo de um escravo meu. Não precisa se preocupar. Vou te nomear meu braço direito quando o soberano me anunciar como o homem que vai salvar o Egito da fome. Não busco o pão antes de plantar o trigo. O faraó ainda nem escolheu tal homem para a posição. É claro que vai ser eu. Quem mais? Por acaso você está querendo a minha posição? Adorá, eu estou feliz com o meu ofício. A única missão que eu tenho é de ser sumo sacerdote. Então pode ficar despreocupado. Quando for anunciado vizir do Egito, eu te nomeio. Adurá, não busque o pão antes de plantar o trigo. Adurá está se achando. Ele acha que será ele o governador do Egito. Potifar me informou que você cultua apenas um Deus. Isso é verdade? Sim. Que Deus é esse? O Deus Criador. O Deus dos meus pais. Por acaso encontraríamos outro homem como ele, em que esteja o Espírito de Deus? Uma vez que Deus revelou a você o significado dos sonhos, é evidente que não há ninguém com mais capacidade ou sabedoria. Você vai cuidar do palácio. E todo o meu povo se submeterá e receberá as suas ordens. Somente em relação ao trono, eu terei posição superior a você.
claro que a partir de agora José é o governador de toda a terra do Egito. E eu quero que ele seja oficializado diante do povo. Preparem tudo. Ele não pode ser o governador do Egito. Não ainda. Por que não? Ele é um prisioneiro do cárcere. Preso por tentar violentar a mulher de Potifar. Isso é verdade? Sim, soberano. Infelizmente. Como o soberano pode perceber, tal novo governador ainda tem um crime a pagar. Potifar, traga sua mulher até aqui. Eu vou decidir esse assunto. E agora, José? E agora, jovem JVX? Vamos ao último vídeo da atividade de hoje. Vídeo em que manifestar-se-á, ou melhor, vídeo em que se manifestará a verdade. Vamos lá. Se eu quiser me casar, formar uma família. Como? Se eu já sou casada, Teru. A não ser que você tenha a ilusão de que eu vou pedir o divórcio pro meu marido. O que eu já te adianto que não vai acontecer. Não com você. Com outra mulher. Pois eu te proíbo de casar com qualquer mulher que seja. Eu te proíbo de ser de outra. Você pertence somente a mim. Seja como for. Eu tenho que ir embora agora. Fica. Potifar, por que você tem que falar pro faraó? Eu fiz o que era certo. Não é justo que um homem que fez o que fez com a sua mulher saia impune. Digo mais, quem é esse homem para pensar que ele pode ocupar a posição de governador do Egito? Eu não estou entendendo qual é o problema. Eu estou pensando em todos nós. Potifar, por que você não manda os soldados irem sozinhos buscar a sua mulher? Você deveria ficar aqui e me ajudar a convencer o faraó a condenar o infeliz. Eu vou porque tenho que preparar o infeliz no que ela vai dizer. Será que você parou para pensar que alguém vai ser condenado nessa audiência? E se for a minha mulher lá? E se o faraó decidir a favor de José? Você parou para pensar nisso? Claro que não. Só pensa em si mesmo. Juntos, nós vamos conseguir que o faraó faça o que é certo. Pode falar. Espere aqui. Comandante. Fica, Potifar.
Aquele momento em que as almas saem do corpo. A verdade veio à tona. Vão lá dentro e tragam aqueles dois miseráveis que estão no quarto. Andem! A verdade veio à luz. Captou jovem JVX. Amém. Nada fica encoberto nas trevas. Mas o que está acontecendo aqui? Peguei os dois em flagrante adultério, senhor. Não é bem assim. Eu posso explicar. Misericórdia, Senhor. Confesso que vocês me pegaram de surpresa. Chamei você por um motivo, mas parece que vou ter que lidar com dois. José, aproxime-se. O que você tem a dizer sobre a acusação que lhe pesa? Embora esteja claro que essa mulher não é exatamente inocente. Eu era servo do senhor Potifar. E sua mulher me assediava. Tentou várias vezes. Me importunou com insistência. E quando eu recusei, me acusou de ter tentado me deitar com ela. É mentira! É mentira desse maldito! É mentira, soberano! O que você tem a dizer? Tudo estava no quarto. Aí ele entrou, aí ele tentou. Ele que tentou! E você? O que tem a dizer? A questão está resolvida. Que a culpada seja levada. E a sentença pelo adultério cumprida. A não ser que você tenha alguma objeção, Potifar. Com relação ao amante, o castigo fica a critério do marido traído. Misericórdia, Senhor! Misericórdia! Senhor, peço que Faça o que tiver que fazer, Potifar. Está liberado do palácio pelo resto do dia. Jovem JVX, muito obrigado pela disponibilidade da tua atenção focada para a nossa atividade. Que Papai do Céu te retribua com infinitas bênçãos. Gratidão. Amém? Amém. Igualmente, eu que agradeço, irmão. Amém. Estamos juntos, meu amigo. Sempre.
até ao dia 18 de novembro. Até lá. Até lá. Amém.